Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Loredo e nesse vídeo vamos falar porque Coelho não ficou no Red Bull Bragantino. Vamos esclarecer para você, torcedor, que tem dúvidas, tem colocado aí nas redes sociais, que o Red Bull Bragantino perdeu um dos seus destaques da temporada passada para um rival, para o Atlético Paranaense, que também vai disputar a Libertadores América. Então você vai saber aqui, no vídeo de hoje, o que de fato aconteceu. Antes, peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram, ativem o sininho para receber as nossas notificações e fazer o canal crescer cada vez mais. Combinado? Então vamos lá! Vamos com esclarecimentos no vídeo de hoje. Fala pessoal, que legal ter vocês aqui, comigo mais uma vez. Vou tentar, de uma maneira até objetiva, esclarecer um pouco sobre essa questão do Coelho. A gente vê aí nas redes sociais, grande parte da torcida reclamando da diretoria por não ter conseguido contratar o Coelho, ele que agora oficialmente é do Atlético Paranaense. Então vou tentar colocar aqui alguns pontos do que aconteceu. Quando o Red Bull Bragantino trouxe o Coelho, na verdade, ele chega para o Red Bull Brasil, por empréstimo, depois se destaca, já vem para o Red Bull Bragantino, isso na primeira temporada, lá ainda em 2020, e ele tinha um contrato estipulado, em aproximadamente 2 milhões e 500 mil dólares, e esse empréstimo dele terminaria na metade do ano de 2021, tá? O que aconteceu? Até a metade do ano passado, o Coelho não tinha grandes participações no Red Bull Bragantino. Alguns bons jogos, é verdade, mas quando chegou, estava se aproximando o término do empréstimo e o valor de 2 milhões e meio de dólares, com o dólar em alta, o Red Bull Bragantino entendeu que era viável tentar prorrogar esse empréstimo até o final do ano passado, até 31 de dezembro. Começou as tratativas com o Atlético Tucumã, vocês se recordam, também demorou um pouco para que isso fosse viabilizado, mas o Atlético Tucumã concordou. Cedeu o jogador por mais 6 meses, mantendo a prioridade e o passo fixado para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, sempre que contrata um jogador por empréstimo, ele traz já com passo fixado. Agora é o caso do Johan, foi assim com o Natan, foi assim com o Elinho, enfim, com todos os jogadores, quando o Red Bull Bragantino vai emprestar alguém, ele já quer saber qual o valor fixado para daí, em caso de interesse, efetuar a aquisição. Com o Coelho não foi diferente. E daí, como o contrato dele venceria no final de 2021, em novembro, o Red Bull Bragantino já começou as tratativas para manter o Coelho no seu elenco. Até porque o Coelho daí no segundo semestre do ano passado teve bons jogos, chegou a marcar gols na Copa Sul-Americana, foi importante, e o Bragantino entendia que poderia sim ser possível a manutenção desse atleta. E daí em novembro, o que o Red Bull Bragantino fez? Ofereceu ao Atlético Tucumã o valor de 1,5 milhão de dólares. O passe estava estipulado em 2,5 milhões, o Red Bull Bragantino ofereceu 1,5 milhão, mas por 50% do jogador, não pela sua totalidade. Então, para metade do Coelho, metade ficaria ainda com o Atlético Tucumã, 1,5 milhão. O Tucumã sinalizou de forma positiva, gostou, isso ainda em novembro. E começaram as tratativas para fazer contrato, minuta de contrato e tudo mais, acordo entre os clubes, e o Red Bull Bragantino ficou aguardando para que esse processo acontecesse. Chega o final do empréstimo, 31 de dezembro, e ainda o Tucumã, que já tinha sinalizado que estava tudo ok, resolveu, nesse meio tempo, até o término do contrato, começar a oferecer o Coelho para outras equipes também, ver se aparecia algum interessado. Não tinha interesse, o Tucumã não tinha nenhuma proposta oficial que não fosse a do Red Bull Bragantino, até que surgiu o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou também, daí querendo ver a situação e tudo mais, só que já de cara esbarrou porque o Coelho falou que o interesse era permanecer no Red Bull Bragantino, que ele não queria jogar em outro clube. E o Atlético Tucumã querendo fazer negócio. O Coelho nem treinava com o clube e tudo mais, querendo fazer negócio. O que acontece? Em meio a essas tratativas, o Atlético Tucumã
informa que o Atlético Paranaense também tem interesse e tudo mais, alguns valores ali apresentados, e o Red Bull Bragantino propõe o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, 1,5 milhão, que eu já tinha oferecido a vocês, por 50%, e mais 500 mil dólares, né, de uma bonificação. Então já chegaria aí a praticamente 2 milhões, lembrando esse percentual. Com o Coelho já estava tudo acertado, o Coelho recebia no Bragantino aproximadamente 80 mil reais, o salário dele chegaria a pelo menos 120 mil reais, não existia problema algum, e era esse ajuste com o Atlético Tucumã. Com essa nova oferta do Red Bull Bragantino, de novo o Atlético Tucumã sinaliza que ok, beleza, vamos fazer então um contrato, a minuta e vamos lá, vamos caminhar. Tanto é que dirigentes do Red Bull Bragantino chegaram a afirmar que o negócio estava caminhando, burocrático e tudo mais, mas que o negócio sairia. Acontece que há aproximadamente aí 2 semanas, o Atlético Tucumã envia para o Bragantino uma proposta do Atlético Paranaense, e era uma proposta sigilosa, mas o Tucumã resolveu mostrar para o Bragantino, ó, tá aqui, eles estão me oferecendo isso. E daí? E daí foi onde o fato realmente pegou. Por quê? O Atlético Paranaense, tá, está oferecendo, ou ofereceu, e os números que foram divulgados, né, que o Atlético tinha comprado o Coelho por 2,5 milhões, parcelado, que o Red Bull poderia ter comprado. Isso não é verdadeiro. Para você ter uma ideia, né, e eu tive acesso também a isso, o Atlético Paranaense está pagando pelo Coelho 3 milhões de dólares, tá, por 50%, mais 15% para o atleta dessa negociação, mais os impostos na Argentina, tudo por conta do Atlético Paranaense, e ainda os valores de contrato também que tem na transação, tudo isso que chega na casa aproximada de 4 milhões de dólares, ok? Então veja só, 4 milhões de dólares para 50% do jogador. Mais um detalhe, ofereceu ao Coelho 50 mil dólares de salário mensal, o que hoje ultrapassa 250 mil reais. Convenhamos, torcedor, você sabe quantos jogadores no Red Bull Bragantino ganham mais de 250 mil reais por mês? Sabe quantos? Enche a minha palma da mão aqui. Não chega a 5 jogadores. Não tem. Esse salário no Red Bull Bragantino não existe, ainda mais na questão do Coelho, entendeu? Que daí a gente começa a analisar, em cima desses números, o motivo pelo qual o Red Bull Bragantino entendia que não valeria a pena entrar nesse leilão e investir esse dinheiro. Projetando, Coelho é jovem, mas qual seria o futuro promissor para um negócio futuro, né? E o Red Bull Bragantino, se a gente for analisar, isso a gente tem que estar pensando aqui. Quem que era o principal, ou quem é o principal zagueiro do Red Bull Bragantino? Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Léo Ortiz está com um contrato renovado até 2026 e o Fabrício Bruno foi negociado com o Flamengo. No ataque, quem é o principal? É o Coelho ou é o Arthur? É o Arthur. E o Arthur está aí, com um contrato também renovado e tudo mais. Então, dentre essas prioridades, o Red Bull Bragantino entendia que o Coelho, até pelos números, pelo scout, e daí rapidamente até para finalizar e não me estender, né, mas é que vocês precisavam entender essas cifras, essa transação. Um exemplo, o Coelho, no Red Bull Bragantino ano passado, 56 jogos, 7 gols, 3 assistências. O Elinho, que a gente critica também, mas teve bons momentos no Bragantino, ele jogou 54 vezes o ano passado, fez 8 gols e 6 assistências. Ou seja, o dobro de assistências do Coelho, 1 gol a mais em 2 jogos a menos. Os números do Coelho são números inferiores, por exemplo, até do Hurtado, por incrível que pareça. O Hurtado tem 2 assistências, 5 gols, só que só 31 jogos. O Ortiz, que é zagueiro, tem números em termos de assistências, de jogos, melhor do que de um atacante. Então, o Coelho, bom jogador, bom, indiscutível, mas o valor do investimento, o que o Atlético Paranaense está pagando, é a maior transação do Atlético Paranaense no futebol, na história do Atlético Paranaense. É um dinheiro astronômico. Então, por esses fatores, o Red Bull Bragantino entendeu que não dava para entrar em leilão, informou o Coelho que dessa forma não dava e o Coelho
fui transparente, ó, eu gostaria de jogar no Red Bull Bragantino, aceitei até o salário de vocês. Não é porque aqui é 50 mil dólares que eu não aceitaria o salário que vocês me ofereceram. Só que o Tucumã não quer. O Tucumã, né, nessa história toda, viu o lado dele, tá? O Coelho acabou tendo uma valorização também até salarial, méritos para ele, e o Red Bull Bragantino, analisando friamente os números, entendeu que não era o momento de um investimento desta forma. Até porque o Tucumã não honrou o acordo feito com o Red Bull Bragantino. O Bragantino ficou esperando a minuta do contrato que o Tucumã sinalizou, tá ok, tá? E o Bragantino aguardando, enquanto isso o Tucumã negociava com outro clube. Então, tem isso também que a gente precisava estar colocando aqui, esclarecendo para vocês. Tá bom? Vida que segue, bola para frente. Quero informar que o Red Bull Bragantino está contratando um zagueiro, é um zagueiro que joga fora do país, é estrangeiro, tá? Um novo zagueiro vai chegar e também o Red Bull Bragantino está monitorando um camisa 9. Aguardem que poderemos ter novidades. A ideia é até o mês de abril, antes do início do Campeonato Brasileiro, mais 3 jogadores chegarem para reforçar o Massa Bruta e a gente tem que continuar acreditando num bom desempenho do time. Que nesse ano no Campeonato Paulista, mesmo sem Coelho, é líder, faz bela campanha e vida que segue, bola para frente e você, torcedor, tem que continuar apoiando e incentivando o nosso Massa Bruta. Combinado? Espero que tenha esclarecido aqui para vocês um assunto que não é tão simples assim, valores, negociação, números, mas procurando ser, né, o mais transparente possível e colocando para vocês entenderem e passarem aí para os seus amigos. Pessoal que estava em dúvida, o que aconteceu, o que não aconteceu, a gente esclarecendo de fato aqui no canal do Loredo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, recebam as nossas notificações e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.